Fim da oitava rodada, Corinthians apenas empata com o Flamengo dentro de casa com um jogador a mais e a pergunta que fica é: adiantou o que guardar o especial? Esse Corinthians que não é do Dorival, não é de agora, esse Corinthians que escolhe jogos, a gente vai poupar, a gente vai guardar energia, a gente vai dar a vida no jogo grande. Clássicos, derbys, majestoso, jogo contra times, né, considerados da primeira prateleira ou historicamente rivais do Corinthians, mas não adiantou nada. Corinthians fez um péssimo jogo contra o Curitiba, talvez um dos piores que eu assisti nos últimos anos. Não me lembro de uma atuação tão ruim, apesar de que já não jogou bem contra a Portuguesa na classificação do Paulista nos pênaltis. Foi eliminado para o Bragantino não jogando bem, aliás, para o Bragantino, para o Novo Horizontino não jogando bem, e esse ano não desempenha um bom futebol. Não tem um jogo que você fala assim, nossa, esse jogo aqui é de brilhar os olhos. Talvez aquele jogo contra a Ponte Preta, se eu não me engano, na primeira rodada do Campeonato Paulista, mas quanto tempo faz isso daí? Nem lembro mais. Mas vamos falar especificamente do jogo de ontem. O Corinthians fez um bom jogo. Inclusive, eu acho até que fez um jogo melhor quando estava 11 contra 11. O Corinthians tomou um gol logo cedo com uma falha absurda do Hugo Souza. Eu defendo bastante a ida do Hugo Souza para a seleção brasileira. Acho que o Alisson não merecia ter mais um ciclo de Copa do Mundo. Nem acho que o Hugo Souza deveria ser titular. Deveria estar entre os três e o Alisson não deveria estar nessa lista. Mas quem sou eu na fila do pão? O Hugo Souza, cara, tem uma saída bizarra ali. Eu entendo que é trabalhado hoje em dia essa forma de sair jogando com os goleiros. A gente vê muitas equipes fazendo isso no futebol nacional e internacional também, mas talvez ali não tenha sido a melhor escolha, mesmo se ele tivesse acertado o passe. O Ranielli, para quem ele tentou dar a bola, já estava sendo pressionado, eu não me lembro agora por quem, não sei se era o Pulgar que estava ali, mas o Ranielli estaria pressionado, receberia essa bola de costas e provavelmente o Flamengo roubaria a bola. Mas além de não chegar o passe no Ranielli, ele erra o passe, e aí a defesa do Corinthians saindo, jogadores ainda frios, né, 2, 3 minutos de jogo, o Corinthians toma um gol. E aí, cara, vou falar a verdade, deu para perceber na transmissão e até aqui em casa mesmo, um balde de água fria. Não que a gente esperava que o Corinthians fosse golear o Flamengo, mas não se esperava começar um jogo desse tamanho, com a importância tão grande, começar perdendo de 1-0 com menos de 5 minutos de jogo. Isso aí muda toda a estratégia, tudo que o professor trabalhou na semana, no vestiário, cai por terra. E aí o Corinthians tem que se reinventar para buscar empatar o mais rápido possível. E isso, eu tinha até feito um vídeo falando sobre 3 pontos que atrapalhariam o Corinthians no jogo de ontem, né? A recomposição defensiva, porque os nossos laterais sobem bastante, a ansiedade, talvez se o jogo não estivesse fluindo, e a bola parada do Flamengo. E a ansiedade poderia ter atrapalhado o Corinthians logo após ter sofrido um gol tão rápido, né? E não atrapalhou, pelo contrário. O Corinthians retoma as rédeas do jogo, né? Estava no início ali do jogo, o Corinthians começa a ter um pouquinho mais de posse de bola, começa a fazer inversão de jogada. O Ranieri, que boa parte, né, do começo do jogo, jogou bem ali entre os dois zagueiros do Corinthians, né? O Ranieri baixou bastante, até naquela pausa para hidratação, houve uma mudança de postura, o Ranieri começou a jogar um pouquinho mais adiantado, o Corinthians melhora ainda mais o seu futebol, tem um bom primeiro tempo, e eu acredito muito que o Corinthians teria até chance de vencer o jogo se não fosse a expulsão. Porque a expulsão ela condiciona muito o jogo. O Corinthians sofre muito, mesmo no 11 contra 11, mas estava um jogo mais igual. Estava um jogo mais equilibrado a partir da expulsão. Condiciona o Flamengo a jogar de uma maneira mais defensiva e entregar a bola para o Corinthians e, tipo, se vira aí, e o Corinthians não soube se virar. E outra que, a partir da expulsão, o juizão, acho que ele tentou fazer a lei da compensação, porque ele expulsou, o VAR chamou para ele revisar o lance, ele revisou o lance e manteve a decisão de campo. Talvez ele tenha se arrependido no vestiário, talvez tenha acontecido alguma coisa ali que a gente não sabe o que foi. Que, cara, a postura dele no segundo tempo foi totalmente diferente. Primeiro ele estava liberado a bater. O Alexandre já no primeiro tempo já vinha batendo em todo mundo, até na sombra ele estava batendo. E no segundo tempo a gente não podia encostar nos jogadores do Flamengo, ele inverteu algumas faltas e irritou os dois lados. Quando o árbitro é ruim, você vê os dois lados reclamando. Uma coisa é um lance capital, a não marcação do pênalti, por exemplo, no André, você pode discutir se foi, se não foi, se ele acertou, se ele errou. Aí, assim, o time que se sentiu prejudicado, naturalmente vai reclamar da arbitragem. Mas quando você vê os dois lados reclamando, é porque ele foi ruim para os dois lados. Então, assim, ele se perdeu muito. Acho que a expulsão condicionou muito do que poderia ter sido o jogo. Não foi um jogo ruim, o Corinthians não jogou mal, já estava bem no 11 contra 11, mas aí eu falo, o Corinthians pode jogar contra essas equipes que vão disputar a ponta da tabela? Pode. A gente viu ontem que pode. No primeiro tempo já foi assim. Você pode falar para mim, mas o Flamengo teve um jogador expulso no começo do segundo tempo. Sim, mas no primeiro tempo o Corinthians já teve oportunidade, já controlou o jogo, já de certa forma foi até superior ao Flamengo na partida, no primeiro tempo. E aí a gente pensa assim, e se jogasse assim em todos os jogos? Porque o Corinthians, a comissão técnica, o departamento de fisiologia do Corinthians, o departamento médico do Corinthians, em alguns jogos andou poupando jogadores. E quando não poupou, jogadores
como por exemplo no jogo contra o Curitiba, estiveram muito abaixo do que podem produzir, muito abaixo do que a gente pode ver desses caras que tem nome, que pode jogar mais do que isso. A gente tá no Corinthians, cara. E aí, não ganha do Santos, não ganha do Curitiba, perde em casa, aliás, quebrando um tabu, e não ganha da Chapecoense. Nós tínhamos 9 pontos em disputa, desses 9 pontos, nós ganhamos 2. Hoje o Corinthians está em 11º colocado com 10 pontos. Se tivesse feito os 9, que poderia, se tivesse jogado dessa maneira, poderia ter ganhado, sinceramente. O Santos não é tudo isso, vai brigar para não cair, Curitiba vai brigar para não cair, e a Chapecoense muito provavelmente também vai lutar pela permanência. Então, desses 10 pontos que a gente tem aqui, a gente poderia estar com 17, sendo segundo colocado na tabela. Mas aí você, não vou gastar um especial contra esses times. Isso não é o Dorival, tá? É Dorival, comissão técnica, diretoria e jogadores. Porque esses caras, claramente, não é de agora, escolhem jogos. Vai jogar um clássico, os caras dão a vida. Aí acontece como aconteceu com o Palmeiras no Paulista. Deu a vida. Perdeu de 1-0. Não é mais fácil você ganhar contra esses outros times que, teoricamente, teria menos dificuldade? Os mesmos 3 pontos que valem contra Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras, vale contra Remo, Vitória, Chapecoense, Curitiba. São os mesmos 3 pontos. Eu não sei qual é a dificuldade desses caras entenderem que dá para jogar mais. É uma temporada muito difícil, o Corinthians tem ano de Libertadores, o Corinthians tem ano de Copa do Brasil, é o atual campeão, já saiu até o sorteio. O Corinthians vai enfrentar o Barra de Santa Catarina no mês que vem. Primeiro jogo fora de casa, decide aqui na Neoquímica Arena, e a gente precisa melhorar o rendimento dessa equipe contra equipes grandes e pequenas, porque daí você vê o Corinthians jogando tão abaixo no Campeonato Brasileiro contra esses times aí. Você vai pegar um Barra na Copa do Brasil, que eu sinceramente não conheço, vou até estudar um pouquinho mais sobre a equipe, só sei que ele é de Santa Catarina e o foco deles, eles foram fundados em 2013 e o foco é revelar jogadores. Mas tem um centro de treinamento muito atualizado, né, até porque a equipe é um clube novo, né, de 2013, tem apenas 13 anos de fundação. E aí você fica, pô, será que vai passar do Barra? E é um absurdo você olhar o colossal como é o Corinthians, deixar o torcedor preocupado para enfrentar o Barra Futebol Clube. Com todo respeito ao Barra, que eu não conheço, mas se jogasse bem contra os pequenos, a gente não estaria tão preocupado. Agora também tem outra coisa, né? Vamos ver como é que vai ficar essa data FIFA. Vamos ver como é que vai ficar essa pausa para a Copa do Mundo já logo ali na frente. Porque a gente corre o risco de perder o Memphis, corre o risco de perder o Yuri, corre o risco de perder o André. E para já, no curto prazo, a gente aguarda essa liberação aí do Justin Lingard, né? Ah, Ronaldo, mas ele ainda não está pronto. Pô, vai ter 10 dias agora de data FIFA. Faz essa pré-temporada aqui com o cara e deixa o cara disponível contra o Fluminense. Mas não vai estar disponível porque não tem documentação. Porque o nosso país trava os processos, trava as coisas. Vamos aguardar. Esse empate de ontem foi amargo, ficou com gosto de derrota. Poderia ter saído com certeza com os 3 pontos. Você vê que o Corinthians, com os 11 considerados titulares, né, o time prime do Corinthians, bate de frente com essas equipes. Palmeiras, Flamengo, perdeu o Palmeiras de 1-0 no Paulista, mas perdeu jogando bem. Eu ouso dizer que foi até melhor do que o Palmeiras naquela partida. Mas, pensando em temporada longa, grandes competições, falta elenco, falta peças. Você vê que quando sai o Mateuzinho, você vê o Milans jogando na direita, cara, dá tristeza. Você vê que saiu o Memphis, entrou o Garro, depois precisou colocar o Kaique, já não dá mais a mesma dinâmica. Você vê que ele até pensou em colocar o Vitinho, mas não usou o Vitinho ontem, não usou o Zaccaria Labiade ontem. Por quê? Porque ele não confia nesses jogadores. O Corinthians precisa de peça de reposição e eu concordo com o Dorival. Inclusive, por falar em Dorival, vejo muita gente da imprensa falando, torcedores do Corinthians falando, pedindo a cabeça do Dorival Júnior. E eu quero saber a sua opinião, torcedor corintiano. Você que acompanha o Corinthians, você que torce para o Corinthians, acha que seria a solução dos problemas trocar o comando agora? Você acha que o técnico Dorival Júnior tem que sair? Saindo o Dorival Júnior, coloca quem no lugar? O Tite? O Fernando Diniz? Ou o Vojvoda que saiu lá do Santos? Cara, eu, sinceramente, eu aguardaria no mínimo, até o início da Copa do Mundo, para ter essa pausa, se for o caso de trocar, trazer alguém, treinar essa pessoa junto com os jogadores durante as pausas para a Copa do Mundo, e aí a gente vê o que acontece no segundo semestre. Mas trocar agora, eu acho que seria assinar um atestado de burrice. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Tá nessa? Ou o Dorival tem que sair? Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que isso ajuda a gente a crescer, ajuda a trazer mais conteúdos como esse, e logo logo a gente vai estar fazendo live para vocês também. Antes do jogo e no pós-jogo. Tamo junto e vai Corinthians!